Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer a correção da semana 5 e da semana 6. As atividades sobre biomas. Número 1. O deserto é um bioma que se localiza em regiões de pouca umidade. A fauna é predominantemente composta por animais roedores, aves, répteis e artrópodes. Uma adaptação associada a esse bioma, presente nos seres vivos dos grupos citados, é a eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada. Por quê? Porque quando a eliminação da urina se dá de forma mais concentrada, isso reduz a perda de água e evita a desidratação, principalmente em animais que vivem em ambientes secos. Então, isso acontece por causa da liberação do hormônio ADH, que é o hormônio antidiurético, que promove o aumento da permeabilidade e a reabsorção de água no sistema excretor, além de estruturas glomerulares pequenas e uma alça néfrica desenvolvida, como no caso dos roedores. Já as aves, répteis e os artrópodes excretam ácido úrico, que é insolúvel em água e evita a perda deste recurso. Número 2. Suponha que o chefe do departamento de administração de uma empresa tenha feito um discurso defendendo a ideia de que os funcionários deveriam cuidar do meio ambiente no espaço da empresa. Um dos funcionários levantou-se e comentou que o conceito de meio ambiente não era claro o suficiente para se falar sobre esse assunto naquele lugar. Considerando que o chefe do departamento de administração entende que empresa é a parte do meio ambiente, a definição que mais se aproxima dessa concepção é qualquer local em que haja relação entre fatores bióticos, que são os fatores vivos, e os fatores abióticos, que são os não vivos, seja ele natural ou urbano. 3. Dentre outras características, uma determinada vegetação apresenta folhas durante 3 a 4 meses ao ano, com limbo reduzido, mecanismo rápido de abertura e fechamento dos estômatos e caule suculento. Essas são algumas características adaptativas das plantas ao bioma onde se encontram. Que fator ambiental é o responsável pela ocorrência dessas características adaptativas? A letra E é escassez de água, né? Todas as características descritas têm como objetivo evitar a perda de água. Folhas durante poucos meses do ano, limbo, que é aquela área da folha, né, reduzido, faz com que a planta tenha uma menor superfície para transpiração, rápida abertura e fechamento dos estômatos, que evita a perda de água, e o caule suculento indica que a planta possui um sistema de armazenamento interno da água. 4. Manguezais são biomas litorâneos que ocorrem ao longo da costa brasileira, com vegetação característica que se desenvolve em solo lodoso, alagado e salgado. Uma planta presente nesse bioma é a Vicenia tomentosa, conhecida popularmente como siriúba. Dentre as características adaptativas dessa planta, destacam-se suas raízes que afloram perpendicularmente ao solo, conhecidas como pneumatóforos. Essa adaptação está relacionada a uma maior captação de oxigênio do ar. Os pneumatóforos são características adaptativas das plantas do mangue, que lhes proporciona a capacidade de absorver o oxigênio do ar. 5. A caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro, ocupando cerca de 7 a 10% do território nacional. Nesse ambiente seco, mesmo quando chove, não há acúmulo de água, pois o solo é raso e pedregoso. Assim, as plantas desse bioma possuem modificações em suas raízes, caules e folhas que permitem melhor adaptação a esse ambiente, contra a perda de água e de nutrientes. Geralmente, seus caules são suculentos e suas folhas possuem forma de espinhos e cutículas altamente impermeáveis que apresentam queda na estação seca. Considerando as adaptações nos órgãos vegetativos, a principal característica das raízes dessas plantas, que atribui a sua maior adaptação à caatinga, é a absorção de água por um sistema radicular desenvolvido e profundo. A caatinga ela possui características de chuvas irregulares e escassas, né? Então há um grande período de seca. Por isso, as plantas desse bioma apresentam diversas adaptações para sobreviver a esse ambiente, como sistema radicular bem desenvolvido e profundo, capaz de absorver água e íons do solo. 6.
A vegetação apresenta adaptações ao ambiente, como plantas arbóreas e arbustivas, com raízes que se expandem horizontalmente, permitindo forte ancoragem no substrato lamacento. Raízes que se expandem verticalmente por causa da baixa oxigenação do substrato, folhas que têm glândulas para eliminar o excesso de sais, folhas que podem apresentar cutícula espessa para reduzir a perda de água por evaporação. A característica descrita refere a plantas adaptadas ao manguezal. De acordo com as características citadas da vegetação, raízes de ancoragem em solo lamacento e folhas com glândulas que eliminam excesso de sais, típica do bioma manguezal, um ecótono formado por ambiente marinho, terrestre e dulcícola. 7. A letra da asa branca. O bioma brasileiro, retratado na canção, é caracterizado principalmente por índices pluviométricos baixos, né, os índices de chuva. O bioma retratado aí na canção é a caatinga, né, predominante na região do sertão. Uma das principais características da caatinga é possuir o menor índice pluviométrico dos biomas brasileiros, né, onde menos se chove. A caatinga também possui vegetação esparsa, árvores de baixa estatura e alternância de composição rasteira para composição arbustiva, além das altas temperaturas e luminosidades. Então, pessoal, por hoje é só. Ficamos aqui na correção da semana 5 e da semana 6 e em breve mandarei o link para a entrega. Dúvidas, estou à disposição. Tchau, tchau.